Olá pessoal, tudo bem? Cuidado com espíritos famosos, né? Muita gente às vezes vai atrás, né, de espíritos como vou num centro tal porque o Dr. Fritz atende, eu vou no centro X porque existe lá a mensagem do Chico Xavier, eu vou conversar com fulano porque está recebendo o André Luiz. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a vaidade, muitas vezes, do médium é o que traz os grandes problemas, né, relacionados à mediunidade e até mesmo ao animismo. Esse é um dos assuntos bastante sérios relacionado tanto ao espiritismo quanto a todas as religiões espiritualistas, né? E a gente precisa combater com isso. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto. Esse é o Papo de Corredor, eu me chamo Johnny Lago, eu espero que estejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos começar sobre esses espíritos, né, que muitas vezes a gente tem aí como conhecimento sobre eles, né? Vamos pegar um que eu sempre brinco sobre Bezerra de Menezes, né? É engraçado porque quase todo centro espírita recebe ali um Bezerra de Menezes. E a gente sabe que, na verdade, os espíritos não saem se compartimentando, né, e atendendo a tantos lugares ao mesmo tempo. Muitas vezes ele atende ali como Bezerra de Menezes, mas o nome do espírito que está ali não é a Bezerra de Menezes, é o João. Mas só que se não disser para os médiuns que é o Bezerra de Menezes, que é o João, que às vezes trabalha na linha de Bezerra de Menezes, né, como tem como orientador uma entidade como esta, as pessoas não dão credibilidade para o trabalho que ele vai fazer, né? Então isso é muito complicado, porque muitas vezes os problemas que a espiritualidade tem em se comunicar com a gente parte da nossa vaidade ou dos nossos preconceitos, né? Então o preconceito pela pessoa que vai ser atendida, então eu não quero ser atendido pelo João, eu quero ser atendido pelo Dr. Bezerra de Menezes, porque ele já curou milhares de pessoas e na verdade às vezes é o João atendendo como Bezerra de Menezes, porque a nossa ignorância pede esse tipo de atuação. Então é muito complicado isso. Quando isso vem do assistido, ótimo, porque o assistido vai lá, se ele crê, né, que é o Dr. Bezerra de Menezes que está ali e ele tem fé de que só aquela entidade vai curar ela, ótimo, ele está com fé nisso, o trabalho acontece, o João opera e está tudo certo, porque na verdade não é nem o João que faz, né? É a energia maior, é o nosso Deus que permite ou não fazer uma cura espiritual. Então não importa se é o João, se é a Maria, se é a Florinda ou se é o Dr. Bezerra de Menezes. O importante é que está sendo feito com a energia do Mestre Jesus, com a energia de Deus e seguindo as regras da luz, né? Que o que é permitido, o que não é permitido não vai acontecer e a gente tem que entender esta lei da vida, né? Os processos kármicos e a reencarnação nos ensina muito sobre isso. Porém, quando isso vem por conta do médium, é que o grande perigo começa a acontecer, né? Porque a vaidade é um dos grandes ataques, né, que os obsessores têm para derrubar um trabalho de luz, um trabalho de fé, um trabalho dentro de uma casa espírita. Para quem nunca leu esse livro, leiam, é leitura obrigatória para todos os médiuns e obrigatória também para todos os espíritas e até mesmo para o pessoal que trabalha nas casas de Umbanda, tá? E Candomblé também. Chama-se Aconteceu na Casa Espírita. É um livro que é contado por um obsessor especialista em derrubar casas espíritas, como ele fez para derrubar uma casa espírita, né? Ou quase derrubar, ele chega muito próximo, mas ali é onde ele conta aquela história de redenção dele, né? de esclarecimento dele. Enfim, quando os obsessores vêm atrapalhar o trabalho da luz, porque eles não gostam do trabalho de luz, porque está atrapalhando o trabalho de trevas dele, né, de sombras deles. Então eles vêm atrás exatamente dos médios. E quando eles vêm buscar alguma coisa que eles possam explorar, alguma falha, a vaidade é uma delas, né? E pela vaidade é onde eles começam a mexer. Então, por exemplo, uma pessoa que é passista e recebe um elogio de alguém, fala, o seu passe é maravilhoso. E aí as pessoas começam a querer só tomar passe com aquela pessoa. Ela vai inflando de vaidade, de que o passe dela é melhor do que os outros, se esquecendo que quem dá o passe não é ela, são os espíritos. É a energia que circula através dela que chega
na pessoa é que faz o passe acontecer. É possível dar um passe anímico? É possível dar um passe anímico, mas ninguém, nem o anímico, nem o espiritual, faz um milagre, ou faz a cura, ou faz a melhora, sem que a energia primordial, que é Deus, né, que vem muitas vezes em nome de Jesus, permita. Se isso não for permitido, não existe melhora. Tá? Então a gente tem que ter esse entendimento. Nós somos apenas o grão de areia. Sem o grão de areia, sem milhões de grãos de areia, a praia não existiria. Mas nós não somos a praia e a gente precisa entender isso. Quando a gente começa a entender isso, a nossa vaidade cai. Quando a gente começa a achar que nós somos muito importantes, a gente começa muitas vezes a achar que o João não está ao nosso tamanho. E aí a gente começa a achar que a gente tem que receber entidades maiores. E como a gente estuda algumas entidades que quando começaram ninguém conhecia. Quem conhecia André Luiz antes de chegar no médium Chico Xavier? Quem conhecia o Ramatiz? Quem conhecia Joana de Ângeles? Ninguém conhecia essas entidades antes desses médiums chegarem. E quantos outros tem por aí, né, livros e médiums recebendo entidades, pretos velhos, caboclos e por aí vai, muitos deles famosos, mas ninguém conhecia eles antes deles chegarem. Então não é porque um André Luiz veio no Chico Xavier que o André Luiz tem que vir no médium que trabalha em outra casa. Quantos André Luizes existem por aí, né, trabalhando? São João, São Maria, São Rafael, Felipe e tantos outros, e outros que nem são da nossa cultura, né? Tem tantos espíritos aí indianos, chineses, egípcios, estão circulando pelo mundo. Por que nós não podemos trabalhar com eles também? Por que tem que ser uma entidade que a gente costuma falar, né? Fora isso, tem aquelas entidades que são as da fraternidade branca, né? Então são as mensagens que vêm lá de El Moriá, que vem do próprio Mestre Jesus e tantos outros. A gente precisa começar a entender que para receber, quando a gente estuda e a gente começa a entender o processo mediúnico, para que a gente possa realmente trazer uma conexão com esse tipo de espírito, é primordial que nós sejamos muito evoluídos, mas muito evoluídos energeticamente. E estando aqui no físico, vivendo as coisas do mundo profano, né, como as entidades muitas vezes nos trazem, é quase que impossível a gente receber mensagens de um espírito tão evoluído como estes. Muitas vezes é o João que vem trazer uma mensagem, né, exemplificando, só que o João, se ele não falar que é do El Moriá, por exemplo, as pessoas não dão valor naquela mensagem. Isso é muito ruim, né, porque a gente passa tanto a ser enganado para que a gente acredite em alguma coisa, quanto a gente abre as brechas para os obsessores. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender. Eu tive uma professora que eu tenho muito respeito e muito carinho, e parte do respeito que eu adquiri sobre ela é porque as aulas dela, ela dava muitas vezes sobre responsabilidade mediúnica, usando os erros que ela cometeu na vida dela. Tinha lá 40 anos de mediunidade e ela trazia, olha, aconteceu isso comigo, e ela não tinha vergonha de dizer os problemas que ela já havia passado com a mediunidade, para que nós, alunos, naquele momento, pudéssemos aprender com os erros dela. Ela se envolveu, né, num processo de vaidade mediúnica depois de muito tempo trabalhando, e então ela um dia recebeu uma entidade que se apresentou como Lúcius. E Lúcius, para quem não conhece, é uma entidade que vinha psicografando, né, com uma escritora famosa, e então muito conhecida na época, e aí ela se envaideceu porque falou, nossa, eu também estou trazendo mensagens de Lúcius, e começou a crescer, e aí começou a atender com aquela entidade, a conversar, a ouvir muitas orientações dessa entidade, no início passando muitas coisas positivas para ela. Então Lúcius trouxe Dr. Bezerra de Menezes, se eu não me engano, faz muitos anos que eu fiz esse curso e que ela contava essas histórias, mas eu acredito que era Dr. Bezerra de Menezes. Então ela, aquela médium, tinha lá Lúcius e Bezerra de Menezes orientando ela nas orientações, né, de trabalho e espirituais dela.
Por 2 anos ela passou a receber essas entidades e orientações dessas entidades, acreditando ser espíritos muito evoluídos. Um dia ela percebeu algo que não encaixava nas orientações que eles estavam passando, e então ela começou a ficar com o pé atrás e aí começou a questionar, né, e conversar com eles de uma forma um pouco diferente, até que um dia eles caíram na gargalhada e obsidiando ela, ela entendeu que eram 2 obsessores que utilizavam da própria vaidade dela para atrasar o processo evolutivo dela. A vaidade dela afastou ela de amizades, afastou ela do trabalho espiritual e por aí tantas outras coisas aconteceram nestes 2 anos, né, de mediunidade. Ela se achava melhor do que as outras pessoas. Como ela dizia, ela se achava a tal. E aí era a médium que recebia aquelas 2 entidades e os outros que recebiam, João, a Maria e tantos outros, não importavam, não eram tão importantes. Então a vaidade fez com que ela perdesse 2 anos de trabalho voltados para a luz e que ela poderia ter feito muitas coisas positivas e ela não fez pela obsessão baseado na vaidade dela. Então tomem muito cuidado, se você é médium de trabalho, não escolha entidades. Outra coisa, as entidades não são nossas, a gente tem o hábito de falar o meu protetor, com aquele orgulho enorme, porque eu recebo o cacique fulano de tal, porque eu recebo o preto velho tal, porque eu recebo a irmã tal. Nada disso é necessário. Primeiro, eles não são nossos, eles são amigos espirituais que se colocam para trabalhar em aparelhos mediúnicos que precisam também trabalhar, assim como nós. Então, tanto eles precisam evoluir e trabalhar, quanto nós precisamos evoluir e trabalhar. Então, nós emprestamos a nossa energia e o nosso físico e eles fazem o trabalho através de nós. É uma parceria e não importa quem seja. Desde que a luz seja feita, desde que o trabalho seja feito, não importa se é o João, se é o cacique fulano de tal ou quem quer que seja, importa que o trabalho de luz e amor e caridade e orientação seja feita. Entendam isso de uma vez por todas, é muito importante todos os médiuns começarem a compreender. Parar de, se não for o fulano de tal que eu não recebo outras entidades. Porque eu chamo o meu protetor o dia inteiro, ele não é um serviçal nosso, eles têm outras atividades para fazerem, eles trabalham em outros lugares, nós não somos o centro do mundo para essas entidades. A gente precisa sim estudar, se capacitar, aprender a viver no mundo sem estar no mundo, assim como um amigo espiritual me ensinou, sabendo viver num mundo físico que existem várias influências energéticas e que nós precisamos aprender a controlar essas energias, identificar essas energias e aprender a viver também sem o auxílio do plano espiritual toda hora e o tempo todo. Claro que quando for necessário algo muito importante, eles sempre estarão do nosso lado para nos orientar, para nos salvar muitas vezes, e a gente vai ser sempre muito grato a isso. Mas a gente tem que entender que nem sempre a gente tem que ficar chamando e trabalhando, usando, né, eles como os nossos serviçais, né, como os nossos empregados. Eles não são isso e eles também não são nossos. Então, se você quer trabalhar com mediunidade, se você precisa, né, desta oportunidade de evolução, né, nesta encarnação para isso, entenda e respeite que as entidades que estão aí são amigos, nem todos eles são evoluídos, assim como nós também não somos evoluídos. Tome cuidado com os espíritos muito evoluídos ou muito conhecidos que venham se apresentar a vocês, porque um Chico Xavier viria trazer a mensagem. Qual é o objetivo dele vir como Chico Xavier? Você pode receber a mensagem da Cleusa e ser Chico Xavier passando a mensagem. Entendam isso e tenho certeza de que vocês vão passar muito menos riscos. A vaidade é uma das armas que os obsessores têm para mexer com a gente e o nosso preconceito é outra arma que os obsessores têm para desequilibrar a gente. Então fiquem muito atentos. Isso não põe em xeque todas as pessoas que trazem mensagens
de espíritos evoluídos, longe disso, né? Eu não sei quem é, nós não sabemos quem são, muitos de nós não têm clarividência e muitos de nós não sabem ainda identificar, até porque nós somos imperfeitos e muitas vezes a gente vai estar desequilibrado energeticamente, porque a gente vive no mundo, a gente se preocupa, a gente tem conta para pagar, a gente tem problemas, então a gente tem que entender que nem sempre a gente está equilibrado o suficiente. Então não é para colocar dúvidas nem cheque nas entidades que estão vindo trabalhar com vocês, mas é para que vocês observem o motivo do porquê. Médium inteligente não é aquele que aceita tudo que vem, tudo que ouve. Assim como o que eu estou dizendo aqui não significa que é certo, né? Aquele que ouve o que eu estou dizendo e leva isso 100% como verdade está errado, porque o que eu estou colocando aqui é um pedacinho do conhecimento que eu tenho para que vocês possam pesquisar, estudar, encontrar as suas respostas e as suas verdades. Então, quando uma entidade diz que ela é ou que você tem que fazer, também faça o mesmo. Agradeça, seja grato, observe, analise, passe pelo crivo da sua razão, vai estudar e, se fizer sentido, faça e agradeça. Mas a gente vive num mundo lidando com o invisível e nem sempre o invisível que está ali se dizendo que é bom, realmente é bom. No mundo físico acontece isso, quantas pessoas são ruins e elas sorriem, abraçam e por trás estão fazendo mal e a gente não consegue identificar, né? Depois de muitos anos você vai perceber e fala, puxa, estava na minha frente o tempo todo e eu não percebi. Com o plano espiritual não é diferente, a gente inclusive não os vê, né? Se a gente não consegue identificar com uma pessoa física, imagine com aquilo que a gente não enxerga. Acredite nos seus protetores, acredite naquilo que você se propõe a fazer de bem, acredite naquilo que você pratica e o quanto você trabalha a sua energia. E desconfie, porque nem todo mundo e nem todo espírito é positivo. Se você tem este entendimento, você começa a ter um pouco mais de segurança e entendimento sobre quem lá está com você. Gente, não importa, se for o João, agradeça, seja grato, porque é algo muito positivo a gente poder se conectar com espíritos, né, que estão trabalhando para a luz, que tem luz para trocar com a gente, né? Às vezes a gente recebe espíritos que têm que se apresentar muitas vezes como caboclos com a gente, e na verdade às vezes em vida eles eram policiais, só que se eles chegarem falando policial Souza, a gente não vai confiar no trabalho que ele vai fazer, então ele tem que se apresentar como um cacique, porque a gente entende que o cacique é uma energia muito mais evoluída. Se a gente pensar que são tantas pessoas nossas que desencarnam e precisam trabalhar no plano espiritual, não existe só preto velhos e caciques aqui, existem muitas pessoas querendo trabalhar e não importa quem sejam, o que importa é o bem que elas estão querendo fazer e o que importa é o bem que nós estamos dispostos a fazer. Então percam o preconceito, se coloquem a favor da luz, a favor do trabalho, a favor das mensagens que Jesus nos colocou, nos orientou e vamos trabalhar em conjunto com o plano espiritual para que nós possamos fazer o melhor trabalho possível. Cuidado com as entidades famosas, cuidado com a sua própria vaidade, cuidado com os seus preconceitos. Existem muitas outras formas de se desequilibrar um médium, a gente precisa entender todas elas para que a gente se prepare. Leiam o livro Aconteceu na Casa Espírita, isso vai ajudar muito para que vocês possam entender estas técnicas, ouvidas direto de um obsessor, né? Aliás, faladas direto por um obsessor. Muito importante ter conhecimento e muito importante praticar aquilo que a gente aprende. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou desse conteúdo, se vocês puderem, ajudem a compartilhar. É muito importante que todos os médiuns, todas as pessoas que estudam espiritismo, todas as pessoas que trabalham na Umbanda, possam ter contatos com alertas como este. Não é nenhuma entidade dando alerta aqui, sou eu mesmo, Johnny, com os estudos que eu tive, com os cursos que eu fiz, com os contatos que eu tive com a espiritualidade e com todo o crivo de razão que eu pude colocar para se entender se aquilo faz sentido para mim ou não. Não significa que está certo ou errado, significa que é um alerta para que você também possa buscar aquilo que faça sentido para você. Se você puder, curta o vídeo, ajuda bastante o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e siga o canal, né, para que você possa ver mais vídeos, mais informações aí. Eu agradeço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!